O programa a seguir não é recomendado a menores de 10 anos. Aqui são as opções que a gente trabalha no buffet por quilo, de segunda a sexta. Entre as opções, a gente colocou o cupim casqueirado, que é uma especialidade nossa, o carro-chefe da casa. O cupim casqueirado passa por 3 horas de cozimento no bafo e depois ele é jogado no nosso tempero especial e passado na grelha para fazer uma casquinha por fora. Por dentro ele fica soltinho, bem macio. E venham todos nos conhecer. O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade dos seus idealizadores. Negra da periferia é história para boi dormir. Ela é uma mulher como qualquer outra, que foi vítima da violência, que atinge a todos os cariocas e brasileiros, inclusive mulheres negras, mulatas, pardas, brancas, ruivas, morenas e loiras, jovens e idosas. A violência atinge a todos, só que para a mídia do PSOL, do PT, do PCdoB, só a morte da vereadora do PSOL tem importância e merece a primeira página. Por quê? Porque a morte da vereadora é mais importante do que a morte de um homem brasileiro que estava fazendo um bico como motorista por estar desempregado, pai de uma criança, marido de uma brasileira. Me digam, por que não houve manifestações a favor dele, do motorista? Transformaram a morte da vereadora em um ato político com manifestações. O corpo da vereadora do PSOL nem esfriou, mas seus comparsas já estão fazendo política com seu sangue. São sujos. Ela não morreu por ser negra, mulher ou pobre. Ela morreu por viver num país da impunidade, promovida por lixos como partidos do PSOL, do PT, do PCdoB e como pessoas como Gregório do Vivier, que pede o fim da polícia militar, como Márcia Tiburi, que incentiva e é a favor do assalto. Aliás, assistam o que Márcia Tiburi fala. Se eu disser que eu sou a favor, por exemplo, sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo. Como Marcelo Freixo, que pede para desarmar a população, mas anda em carro blindado e com 8 seguranças armados. Como Caetano Veloso, que é contra a intervenção, mas fica na sua cobertura assistindo os arrastões na praia. Não importa se você é de direita ou de esquerda. E se você debocha da morte de alguém, você está do lado errado. Ponto. Só queria saber se o PSOL vai querer a anistia e liberdade do autor do crime para ser reinserido na sociedade através de programas sociais, como artesanato, capoeira e flores de plástico. Ou vão dar um abraço na Lagoa Rodrigo de Freitas, achando que isso resolve. O PSOL, aliás, é corresponsável por essas mortes, pois é o partido que mais avidamente defende a impunidade de forma ampla, é contra a polícia, é a favor de bandidos, fazem de tudo para segregarem o povo brasileiro e levantam a bandeira da impunidade. O PSOL celebrou há poucos dias, comemorou uma entrevista do traficante acusado de torturar e atear fogo em adolescentes. Disseram que ele, o traficante, era bem mais instruído politicamente do que a maioria dos brasileiros. É bizarro pensar que um traficante torturador tem as mesmas ideias da esquerda democrática. E vejam, essa vereadora que foi assassinada apoiou o projeto para desarmar a Guarda Municipal do Rio e, na mesma ocasião, apoiou a resolução que proíbe policiais militares de levarem armas para suas casas. Mas é a favor da diminuição das penas para assassinos, estupradores e ladrões. Ela lutou para impedir que policiais andem armados. Na verdade, ela poderia ter lutado por uma lei para impedir armas nas mãos dos bandidos. Poderia ter lutado pela mudança do Código Penal. Poderia ter lutado para que as leis sejam cumpridas no Brasil na sua totalidade. Infelizmente, mais uma morte no Rio de Janeiro. Será que a esquerda vai defender os assassinos como de costume? Gregório do Vivier disse que não vai ficar assim. Você vai fazer o quê, Gregório? Vai atrás de quem fez isso? Vai matar todos? Vai descobrir quem foi e vai dar uma entrevista no Jornal Nacional e apontar os nomes? Por que não vai ficar assim, Gregório?
Por que agora você quer que a polícia que você quer extinguir do país tenha a obrigação de investigar se você, outro dia, em um comício do PT, você criticou a polícia, chamou-os de verme e pediu aos gritos um coro pela extinção da polícia militar? Quer assistir? Roda. Isso é bom a gente lembrar. As pessoas que estão pedindo intervenção militar, ela já está acontecendo agora nas favelas. Então... Então, que isso seja fim da polícia militar. Não acabou. Tem que acabar. Eu quero o fim da polícia militar. Um detalhe importante. No momento em que a vereadora era assassinada no Rio, mais 162 pessoas também estavam sendo assassinadas no Brasil. Que os assassinos da vereadora do PSOL sejam tratados com dignidade e respeito. Não é assim que a esquerda sempre fala? Ao invés de serem presos, sejam reintegrados à sociedade, pois a cadeia não reeduca ninguém. E eles são apenas seres humanos, vítimas da sociedade opressora e sem oportunidade, vítimas do nefasto capitalismo. Toda a imprensa está dando prioridade ao caso, mas as militâncias políticas, de modo geral, também estão em cima disso. Até mesmo gente de direita que tenta agradar esquerdistas resolveu tirar o dia para postar textos de solidariedade forçada, fingindo se importar mesmo com alguém que até ontem a maioria nem sabia quem era. A violência que atingiu agora a vereadora do PSOL é a mesma que atinge milhões de brasileiros todos os dias. Ainda nessa semana, na mesma cidade, no Rio de Janeiro, 2 mulheres grávidas foram assassinadas e seus casos ainda permanecem sem solução. E aí eu pergunto a Marcelo Freixo, Jean Willis, Maria do Rosário, Manuela Dávila, Érica Cocai, quem vocês vão defender? A vítima que foi assassinada ou a vítima da sociedade que, sem oportunidade, foram para o crime e a assassinaram? A população quer uma resposta. Com certeza, todos somos solidários às famílias das 2 vítimas. Mas, por favor, não façam disso um ataque político, porque não vai funcionar. Muito boa tarde, estamos entrando ao vivo e em cores para todo o Brasil. Esse é o programa Autenticidade, estamos na TV Osasco. Peço que vocês entrem no site também da TV Osasco para assistirem os outros programas que aqui passam, programas com conteúdo, com qualidade. Estamos ao vivo pelo canal 3 da NET, pelo canal 8 do Vivo Fibra, pelo canal 22 da Megabit e pela Interplay, ok? Hoje teremos a reprise desse mesmo programa às 23 horas, aqui na TV Osasco, e a reprise também às 18 horas na TV Portal, canal 13 da Megabit. O nosso WhatsApp é 981420208, tá embaixo, vou repetir, 981420208. Você pode mandar a sua mensagem para cá, enfim, fique à vontade para criticar, falar o que você quiser e nós estamos sempre aqui prontos a atender a todos vocês. O programa Autenticidade está começando nesse exato momento em que o país atravessa uma onda de vitimismo absurda em relação à morte daquela vereadora no Rio de Janeiro. Parece até que virou a Madre Teresa de Calcutá. Ficou um negócio absurdo, pintaram paredes, fizeram manifestações, pessoas chorando, um negócio assim inacreditável. Eu gostaria de pedir aqui às autoridades que dessem aos milhares de casos, aos milhares de assassinatos que existem no país, a mesma importância, a atenção que estão dando a esse caso. Né? Que colocasse 8 equipes de polícia exclusivamente para o caso, que o ministro abrisse as portas da sua casa e do seu gabinete para atender os familiares, como ele está fazendo no caso dela, né? Que mobilizasse toda a imprensa,
para que descobrissem, né, para que se descubra quem é o assassino ou os assassinos da vereadora. Eu acho que todo brasileiro tem que ter a mesma atenção que está sendo dada nesse caso. Por que só no caso dela? Qual é a diferença? Ela é melhor em quê? Quero que você me explique. Você que fica aí entrando no Facebook, falando, não, porque a resistência negra, porque não sei o quê, porque as vítimas da sociedade, os oprimidos. Chega desse papo. Hoje estou recebendo aqui meu amigo, ativista e professor, cientista político, Paulo Enéas, que escreve no Crítica Nacional. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, opa. Tá ligado, tá ligado. Tá perfeito. Tudo bem? Boa tarde, Frota. Boa tarde ao público da Autenticidade. Prazer estar aqui novamente. Vamos tratar desse assunto hoje, que, sem dúvida alguma, é um assunto que está, já desde a semana passada, pautando a discussão nacional e não é à toa. De repente, né, esqueceram que o Guilherme Boulos vai ser presidente, quer ser presidente, esqueceram que o Lula vai ser preso, esqueceram tudo. Agora, a partir do momento, só se fala nisso. Exato. Inclusive, ontem nós fizemos um artigo no Crítica Nacional tratando a respeito disso, dessa preponderância desse tema no debate nacional, e quais são as implicações disso. Nós iremos até falar sobre isso a respeito. Mas é um fato. O problema de violência, aliás, o correto é dizer, da criminalidade no país está adquirindo proporções tais que é inevitável que esse assunto ocupa a pauta dessa maneira, né? E, principalmente, para finalizar, é hora de nós, as pessoas de bem, começarmos a desmascarar o discurso canalha, mentiroso e cínico que a esquerda faz sobre isso. Em particular, o partido de esquerda, o pessoal da própria vereadora assassinada, que está cometendo os atos desumanos e desleais de querer fazer, tirar vantagem política de um drama pessoal, que é de uma pessoa assassinada. É isso aí. Bom, do meu outro lado aqui, vou receber minha amiga, empresária, ativista, né, e também uma mulher representando aqui, né, milhões de mulheres no Brasil, que fala muito bem sobre todas as questões de política no país, de uma visão muito tranquila e coesa, que é a Meire. Como é que vai, Meire? Tudo bem? Boa tarde, Frota. Obrigada de ter me convidado para estar aqui com vocês. Boa tarde, pessoal. É sempre muito bom falar de política, né? Embora seja desgastante, porque a gente está sempre batendo na mesma tecla. A questão do discurso mentiroso, como o Paulo disse, da esquerda. Mentiroso e vitimista. Nós precisamos começar a falar um pouquinho mais da guerra cultural, para que as pessoas comecem a entender e traduzir o que eles dizem. Por exemplo, o ódio que eles tentam implantar entre pretos e brancos, héteros e homossexuais. Ricos e pobres. Ricos e pobres. Agora a bola da vez é mulheres contra homem, né? Então, não sei se vocês estão percebendo, nas mídias tradicionais, só se fala agora da vítima da mulher, a pobrezinha da mulher. Nós não somos vítimas. Nós temos as mesmas oportunidades no país que os homens. Já tivemos, sim. Eu sou de gerações mais antigas, eu posso dizer, a gente já sofreu preconceito e hoje não. Hoje nós temos a mesma oportunidade. Então, chega de vitimismo, chega de mentira, vamos cair na realidade e vamos começar a trabalhar um país diferente a partir de agora, principalmente entendendo essa guerra cultural, que quer dividir as pessoas. Muito bem. Nós vamos falar bastante sobre isso aqui no Autenticidade, sobre essa comoção nacional, né, que está acontecendo nesse momento. Mas antes eu quero falar e chamar a atenção para a ministra Carmen Lúcia, que ela seja forte, que ela seja viril e que ela não deixe esse bando de abutres pressioná-la em relação ao julgamento e às questões da prisão em segunda instância. É muito importante que eles saibam que o brasileiro ele não pode mais suportar tamanho descaso e tamanha ignorância, né, com o povo. Isso não pode, nós não podemos aceitar isso em hipótese alguma. Eu não quero que a ministra Carmen Lúcia seja um Gilmar Mendes da vida, certo? Um cara tendencioso, né,
que parece que vende aquele habeas corpus para um bando de vigarista, charlatão, por R$ 1,99, porque eu nunca vi sair daquele gabinete dele, daquela caneta dele, tanto habeas corpus para bandido corrupto que deveria estar preso e estão aí. Falando nisso, o meu amigo Alan dos Santos, diretamente de Brasília, né? Ele que agora está aqui fazendo parte do Autenticidade, tem uma coluna aqui no programa, ele enviou alguns comentários e algumas considerações em assuntos pertinentes que o Alan fala bastante no Terça Livre. Então vamos com Alan dos Santos. Roda. Bem, é isso mesmo. Putin venceu na Rússia e venceu com mais de 75% de aprovação do seu povo, que não é obrigado a votar, não vota em urnas eletrônicas, mas vota em urna de papel. Entretanto, porém, todavia, contudo, todos os outros candidatos já tinham percebido que o Putin tinha feito fraude. Conseguiram comprovar as fraudes, conseguiram gravar as fraudes, mas nada disso foi suficiente. A comissão eleitoral, a Comissão Nacional Eleitoral lá da Rússia, disse que só irão anular os votos das urnas que foram comprovadamente ali fraudadas, dos locais, das zonas que foram comprovadamente fraudadas. O que significa isso? Aquilo que ninguém pode comprovar, eu não irei anular. E aí o Putin agora vai ficar até 2024 como presidente da Rússia. Ele que já está como presidente da Rússia desde 2000, sendo que ele pegou ali dois intervalozinhos, um de 4 meses, outro de 2 anos, como primeiro-ministro, sendo que qualquer pessoa sabe que o presidente que ficou no lugar do Putin, enquanto ele era primeiro-ministro, né, o Dmitry, ele era uma marionete do Putin. Então o Putin aí está perto de passar o período do Stalin, que ficou à frente da Rússia, que é o grande desejo dele. Então fica uma lição aqui para o Brasil, né, que ditaduras não são feitas apenas da maneira que a gente mais imagina, com sangue e mortes que possam causar comoção popular. O Putin venceu as eleições dias depois de ter mandado matar 2 ex-espiões russos, que não necessariamente são anticomunistas, mas que estavam contra o seu governo e que, né, de repente, poderia atrapalhá-lo. Né? 2 pessoas, na verdade, um morreu e o outro está no hospital junto com a filha, e o Putin agora é presidente. Uma lição para o Brasil. Um abraço grande, Alan dos Santos, com o Terça Livre, sempre muito bem-vindo aqui. Professor, vamos voltar ao assunto, professor Paulo Enéas, dessa comoção que o Brasil, né, parte do Brasil, liderados aí pela esquerda, está vivendo em relação a tudo isso. Ontem, matérias de 10, 15 minutos nos principais telejornais. Você abre desde as 6 horas da manhã até a noite, só se fala na vereadora. Agora querem saber, estão atrás do lote da bala, como que desviou, como é que aquela bala apareceu ali, aquele lote usado, ou seja, coisas que nunca nem fizeram, parece aquele filme do CSI, né? Coisas que nunca fizeram aqui no país, no Brasil, agora querem descobrir, desvendar, parece que virou uma obsessão, né? E fora isso, essas manifestações, paredes pintadas, balões, uma série de coisas assim que eu acho exagerado. Para a pessoa que é muito exagerado, né? Ou então todo mundo merecia ter esse mesmo tipo de atenção. Eu gostaria que você ficasse à vontade de falar sobre isso. Exato, Frota. Existe acho que uma coisa uma lição que nós podemos estar tirando desses episódios todos, é de observar o seguinte: a esquerda, quando nós falamos de esquerda, nós falamos aqui em comunistas, em socialistas, em social-democratas também. A esquerda, ela tem uma veneração pela morte. É importante ter isso muito claro. Se você pegar ao longo da história, toda a história dos partidos de esquerda, dos partidos socialistas, comunistas, por exemplo, como o PT, como o PCdoB, como o PSOL e outros, o que nós observamos? Eles sempre procuram se valer de tragédias humanas para usar essa tragédia para fazer valer a defesa das suas ideias, que a gente chama de agenda. Né? No caso dessa vereadora que foi assassinada, primeiro nós, pessoas de bem, temos que entender o seguinte: nós jamais iremos comemorar a morte de uma pessoa nessas circunstâncias, claro. Obviamente que não. Né?
Uma coisa, como até disse ontem, numa entrevista que deu para o Crítica Nacional, o vereador lá do Rio de Janeiro, embora de Niterói, o Carlos Jordi, ele disse, uma coisa é numa situação de confronto real ali, enfrentamento, de morro, nas ruas, que o seja, entre a polícia e o bandido, você espera, obviamente, que o policial sobreviva, que ele cumpra a sua função, ainda que às custas da vida do bandido. Isso é uma coisa. No caso dessa vereadora, não, ela foi vítima do que chamaria de uma emboscada, né, alguma coisa do gênero, e foi assassinada friamente. Então nós jamais iremos aplaudir esse tipo de coisa. Sem dúvida. Por mais que nós discordemos completamente das coisas que ela defendia. Ela foi morta, ela morreu por aqueles, na minha avaliação, que vai dizer isso é a polícia, mas morreu por aqueles que ela defendia, que são os bandidos e criminosos. Ela e seu partido. Então veja bem, no caso dela, ela não morreu, em primeiro lugar, por ser negra, ela não morreu porque era pobre, ela não morreu porque era favelada, se é que era mesmo, né? Então, uma dúvida aí se era mesmo favelada. Ela não morreu porque era mulher, não é? Ela não morreu porque era supostamente homossexual, ela não morreu por defender essas ou aquelas ideias. Ela morreu porque a esquerda brasileira, toda a esquerda, sem exceção, mantém relações de natureza promíscua com o mundo do crime. É importante que o nosso telespectador entenda isso, você que está no seu bairro aqui na cidade de Osasco, aqui em São Paulo, aqui em São Paulo, entenda. Praticamente todas as lideranças, todas as figuras públicas associadas à esquerda, que são de esquerda, elas têm de alguma maneira algum pé no mundo do crime organizado, porque a esquerda sempre defendeu o bandido criminoso. É por essa razão que eles atacam e condenam as forças da lei e da ordem, que são as polícias. Sem dúvida. Você jamais irá ver, por exemplo, essa vereadora que morreu, 2 dias depois, se não me engano, 2 dias depois, houve um assassinato de um policial, inclusive, não sei se foi o policial ou além do policial, teve um assassinato de uma pessoa comum, digamos, um civil, junto com o filho, inclusive. A esquerda se cala diante disso, porque ela está pouco se importando com a vida das pessoas. Para a esquerda importa é fazer crescer a bandidagem cresce no país porque a esquerda quer, porque os petistas querem, porque os caras do PSOL querem, porque o PCdoB quer. Então, nesse ano em particular com as eleições, é importante que as pessoas que estão nos acompanhando entendam. As pessoas são livres para votarem o que elas querem, obviamente, mas entender. Nós não vamos resolver o problema da criminalidade no país enquanto a esquerda estiver ocupando o espaço que ela ocupa, na imprensa, de modo geral, nos meios de comunicação, de modo geral, nas universidades e na política. Enquanto tiver a cada vez que você vota e elege um político de esquerda, pode ter certeza, você está também abrindo espaço para um bandido, para um traficante, para um criminoso, também ter espaço nas instituições de Estado. Então é importante isso. Temos que resolver o problema da violência? Nós temos. Mas nós só iremos resolver, paralelamente à resolução dos problemas da violência, quando começarmos a combater aqueles que mais defendem, que mais apoiam bandidos e criminosos, que são os partidos de esquerda, em especial o partido da vereadora que foi assassinada. Sim, que eu acho que, inclusive, eles são bem culpados dessa situação toda que aconteceu, porque é um partido que vem pregando aí, todos nós sabemos, né, tudo que nós gostaríamos que não fosse pregado nesse momento no país. É tudo que a gente não quer. Né? O que as pessoas de bem querem? Soltos, né? E essas facilitações aí que existem, essas facilidades que existem na justiça frouxa, que permite que aconteça esse tipo de coisa. Exato, porque as pessoas de bem, elas querem o quê? Que é 99% da população brasileira, em qualquer lugar do mundo, acredito eu. As pessoas querem ter sua vida em paz, tocar seu trabalho, cuidar das suas famílias, querem ter segurança, querem que a polícia cumpra o seu papel, né? Quem tem raiva de polícia, é bom ter claro isso. Quem não gosta de polícia, é 2 tipos de gente. É bandido ou é de esquerda. Basta ir em qualquer bairro. Vai no bairro aqui da região de Osasco, no Rochdale e outros. Vai lá no bairro em São Paulo, no Grajaú, em Itaquera. Vai lá na Coab Tiradentes. Pergunta lá pro morador da Coab Tiradentes. Quem não gosta de bandido, quem gosta e quem não gosta de polícia. Claro. Quem não gosta de polícia é a bandidagem que controla lá. As pessoas de bem, elas querem que a polícia cumpra o seu papel. E a esquerda, por sua vez, a aliada que sempre esteve com o mundo do crime, ela vai sempre atacar a polícia. Então é o papel nosso agora entender isso.
O que a esquerda está fazendo é uma canalice, um desrespeito com a vítima. Eles não respeitam nem seus próprios, né? Claro. Não respeitam nem mesmo o caso da vereadora falecida, não respeitam sua família, porque estão usando essa tragédia para reforçar aquilo que deu origem a essa tragédia. Claro, a agenda deles, a agenda deles, que é a pauta deles, que é defender bandido, defender criminoso e atacar a polícia. E para encerrar, Frota, basta lembrar, tá aí na internet e tudo mais. 2 dias após o crime, houve uma manifestação onde 90% do público ali era de comunistas, tem que dar nomes. Claro. O que eles fizeram ao final da manifestação? Entoaram palavras de ordem, pedindo o fim da polícia militar. Isso. E o hino da Internacional Comunista, que é o hino que os comunistas cantam no mundo inteiro. Então vocês percebem, uma amiga minha disse uma palavra até meio dura, mas é verdade, eles estavam literalmente sambando em cima do cadáver de uma pessoa deles, usando esse fato em benefício próprio, né? Mas isso é muito normal, né? Basta ver o senhor Luiz Inácio Lula da Silva no velório da esposa dele, na missa também, sambou em cima, né? Claro. Acho que é lugar comum de esquerdista fazer palanque em cima de defunto, né? Marina Silva, né? Na época do Eduardo Campos, exatamente. Ô Meire, você como mulher, como é que você enxerga isso? Tudo que você está vendo nesse momento, esse descaso até com outras vítimas, outras mulheres também, porque não estão tendo a mesma atenção, né? Não se tornou... não tem a importância, a morte não tem importância para uns e tem importância para outros, é assim que eles pensam. Na verdade, nessa questão eu não acho que tem a ver com ser mulher ou não ser mulher. Sim. Eles estão usando a vítima, fosse ela qual fosse, homem, mulher, para atingir alguns objetivos. E um desses objetivos é levar adiante o projeto de unificação das polícias. Isso é um projeto seríssimo, que desde 2002 o PT tenta emplacar isso. Ou seja, eles querem levar todas as polícias a serem subordinadas ao Executivo, ao Presidente da República. Isso ia ser um caos, porque hoje o pouco que resta em todos os estados, e aqui em São Paulo a gente vê isso, claro, porque a gente tem uma polícia militar bastante atuante, bastante prestativa para a comunidade. Se isso acabar, nós estamos perdidos. Vai acabar toda a resistência que eventualmente possa existir contra um golpe. O que aconteceu na Venezuela? Na Venezuela, o primeiro passo que o Chávez deu foi unificar as polícias. Foi o Chávez, né? Não foi nem o Maduro que unificou, já foi o Chávez. Fala do microfone. Foi na época do Chávez, no caso, e em particular existia lá a chamada Guarda Nacional Bolivariana, que já era uma instituição antiga, no caso, mas ele aparelhou por completo e hoje é uma das principais forças de repressão política na Venezuela. Que aqui já está se formando a Força Nacional. A gente já tem a Força Nacional. O PT quis começar a fazer foi pela tentativa de criar a Força Nacional de Segurança, que, por sinal, há questionamentos legais quanto a ela, se ela tem base constitucional e legal, né? Ela existe, né? Com essa unificação, acho que o projeto tende a consolidar todas as outras polícias nessa... Ficar abaixo do executivo e unificar tudo na Guarda Nacional. Exatamente aos moldes da Venezuela. Gente, vale lembrar também que na Venezuela, além da Guarda Nacional, foram armados com armas automáticas, né, de militares, os coletivos. Seria a mesma coisa que o PT tivesse conseguido fazer no Brasil, armar o MTST, armar o MST, armar o coletivo negro do Zumbi, do não sei o quê, e essas pessoas armadas defendendo toda essa política, né, a ideologia deles. Exatamente, porque a arma hoje em dia o bandido tem, quem não tem são os cidadãos aqueles que respeitam a lei, né? Exatamente. Bom, eu acho de uma podridão enorme tudo isso que está acontecendo, eu não compactuo, as pessoas sabem bem da minha opinião, eu não compactuo, não aceito e não engulo esse tipo de manifestação, esse tipo de vitimismo, esse tipo de... como se eles quisessem colocar a goela abaixo do povo brasileiro um factoide mentiroso, né, em relação ao assassinato dessa mulher. Porque do jeito que a violência está banalizada no nosso país, o professor, foi apenas mais uma mulher que morreu. Não é assim que eles pensam todos os dias? Foi apenas mais uma pessoa que morreu. Mas eles, como eu disse, eles estão usando esse fato. Claro. Então não importa quem... Dentro desse período da intervenção,
qualquer pessoa que morresse lá e que tivesse o perfil que eles gostam e uma repercussão que eles pudessem usar para ter uma repercussão maior, e foi uma vítima perfeita para eles. Foi um prato cheio, é o que o Cacá sempre fala, é o combo perfeito, né? Preta, pobre, de favela, né? Ativista, homossexual, né? Do PSOL, que era um partido que estava morto até anteontem, né? Socióloga, é um partido que estava morto, aí acendeu o PSOL, né? Que é essa rêmora do PT, que é aquele peixinho, sabe, que anda colado no PT, no tubarão, sabe aquele peixinho que anda, toda vez que tu vê um tubarão, tem um peixinho colado no tubarão, é o rêmora. Exato. Né? É a rêmora. E não foi à toa que, como o Paulo disse, em várias situações lá, eles gritavam o grito de fim da polícia militar, fim da polícia civil, querem que acabe a polícia federal, e aí depois, na hora que morre, quem vai investigar? Aí começa a exigir aquele Marcelo frouxo do Rio de Janeiro, que anda com 2 carros, com 8 seguranças, carro blindado, faz a campanha do desarmamento, mas na hora H, hoje mesmo eu vi eles de manhã, não são 5 balas que vão fechar a boca da vereadora. Exato. Tem um aspecto disso aí que é importante, né? Como nossa preocupação que até esclarecer o público da melhor maneira possível, né? Nosso público, é importante entender a esquerda, os comunistas, PSOL, quando a gente fala comunistas e rede, esquerda, PSOL, a gente fala de rede, fala de PSOL, PCdoB, fala de PCdoB, PT, fala de uma grande parte do PSDB. Isso. É importante ter claro isso. O que eles querem? Eles querem acabar com as forças de segurança do país. Isso é muito importante ter claro isso. Quando um comunista vai para a rua e diz que quer acabar com a polícia militar, ele tem razões várias, podemos até depois no outro programa. Tem uma importância isso que eles falam. Por quê? Porque eles entendem que acabando com aquelas polícias militares, você, como a Meire explicou agora aqui, você vai centralizar o poder na mão de quem eles quiserem. De quem quiser, do executivo, que eles vão passar a controlar. Aí essas polícias, centralizada no poder executivo, que deveria cumprir o papel que é da polícia, que é de proteger o cidadão, vai passar a ser polícia política para perseguir o opositor. Para fazer como fazem na Venezuela. Como faz na Venezuela. Prendem o povo, batem no povo. Exato. A Venezuela, você tem a Venezuela, ela ganha do Brasil, ganha entre aspas, né? Em termos de índice de criminalidade. Claro. É o país mais violento da América Latina, depois do Brasil. Os números relativos são diferentes, porque a população é menor. Que sabe do mundo, professor? Hoje acho que é do mundo, né? Hoje é do mundo. Caracas é a cidade mais violenta do mundo. Os números absolutos são diferentes porque a população é menor. Mas, enfim. E depois vem o Rio de Janeiro. Ou seja, mas tem uma polícia gigantesca. A Guarda Nacional Bolivariana, na prática, é um exército. Claro. Agora, ela serve para quê? Serve para combater o crime? Não, porque aquela guarda é aliada ao crime. Porque eles são controlados por forças políticas de esquerda, socialistas, as mesmas que o PSOL defende, as mesmas forças políticas que os petistas defendem. Então, tenham isso em mente. Nós queremos resolver o problema da criminalidade. Nós só vamos resolver o problema da criminalidade quando derrotarmos a esquerda. Isso é mais importante. Derrotar a PSOL, derrotar a PT, derrotar a Rede, derrotar a PCdoB, porque eles são, em última instância, os principais responsáveis por essa situação que o país vive. Muito bem. E, professor, tem mais uma coisa também, quando eles gritam que querem o fim da polícia militar, não é só... Caso consigam o fim da polícia militar, mas não a centralização das polícias do governo federal, tem uma coisa muito mais simples aí. Você tirando o status de militar, você abre a possibilidade de greve, porque militar é proibido de fazer greve. Veja no Espírito Santo, que eles se aquartelavam e falavam, não vamos sair na rua, né? Não foi uma greve. E o caos que virou. O que eles querem? Através disso, conseguindo dar o poder de greve aos policiais militares, ter o controle dos sindicatos e, consequentemente, o controle da polícia. Muito bem, olha só, eu vou mostrar para vocês agora uma matéria que mostra bem a situação do povo brasileiro, o descaso com as crianças, né, do Brasil em toda parte, e principalmente a falta de valorização, né, que os políticos, os prefeitos, os governadores, né, dispensam principalmente para as famílias mais carentes. Vou mostrar para vocês uma reportagem que vocês vão achar difícil de assistir, porque eu tenho certeza que você
não gostaria que seu filho passasse por isso. Crianças comendo de merenda apenas a metade de um milho. Acreditem ou não, o lanche, a merenda da criança é apenas a metade de uma espiga de milho. Assistam. Na cozinha desta escola, baldes cheios de milho para a merenda das crianças. E não é nenhuma espiga inteira, só a metade. Aí eles comem o milho, uma banda ou inteira? É uma banda. Corta e dá para dois. Fomos convidados a deixar o local depois que a diretora soube do que se tratava a reportagem. Do lado de fora da escola, as crianças disseram que o milho é servido sem nenhum acompanhamento. Quando é o milho, é só o milho. Não tem outra coisa. Não. É só o milho. Segundo dados do IBGE, Aldeias Altas tem 63 escolas municipais e 5.700 alunos matriculados no ensino fundamental. Nós procuramos a Secretaria de Educação do município para saber por que estão servindo milho na merenda escolar das crianças. Na realidade, a merenda, ela não é uma refeição, ela é uma merenda. O recurso que vem para a merenda, ela não vem para uma refeição, ela vem para a merenda. Agora, o que o município faz? Procura melhorar, buscando algo saudável. O que eu digo de saudável? O milho, ela é uma merenda nutritiva, sabemos disso. Segundo o Ministério da Educação, em 2017 foram repassados R$ 1.212.742 para a merenda escolar. Este ano, a previsão é de R$ 739.138 para a alimentação das crianças das escolas de Aldeias Altas. A merenda precisa suprir, pelo menos, 20% das necessidades nutricionais de cada aluno. Para esta nutricionista, só com o milho isso é impossível. Na realidade, o milho ele é um ótimo alimento, porque ele tem proteína, tem carboidratos, lipídios, substâncias reguladoras como fibra, vitamina. Mas, em si, um único milho não vai suprir a necessidade nutricional de uma criança. O milho ele tem pouquíssima caloria. Então, o milho é até indicado para quem quer emagrecer, mas satisfazer a fome de uma criança de jeito nenhum. Os pais de alunos reclamam da merenda dada aos filhos nas escolas. Deveria ter arroz, carne, sopa, bolacha, biscoito. Ter uma merenda mais especial para os alunos. Aquele cara que falou ali é o quê? O prefeito? É o secretário? Sei lá o que ele é. Irmão, eu juro por Deus que eu tinha vontade de pegar essa espiga de milho e você sabe aonde eu gostaria de enfiar em você essa espiga de milho. Mesmo lugar das panelas. panelas. Você falar que merenda não é refeição, que uma espiga de milho é nutricional, é bom para que a criança pudesse se alimentar, seu vagabundo safado, pilantra que você é. Pilantra, bota bem a cara desse vagabundo, entendeu? Porque dá vontade de ir lá na cidade dele, pegar e fazer ele comer essa espiga de milho. O que você achou disso, professor? É uma coisa que chega a ser espantosa, né? De novo, vamos olhar essa matéria e olhar para o Brasil como um todo. O Brasil, ele é seguramente o maior produtor agrícola do mundo. É importante lembrar disso. Claro. O Brasil produz alimentos em quantidade suficiente para alimentar a população e até para exportar. O agronegócio brasileiro é um dos setores que tem maior produtividade, garante o controle da inflação, garante o que os economistas chamam o controle do balanço de pagamentos e assim por diante. E quando a gente assiste a situação como essa, então o que a gente pode concluir? É que as instituições de Estado brasileira, quando nós falamos de Estado, governo federal, Estado, os estados, os municípios, cada cidade, elas estão de tal modo corrompidas para se chegar a uma situação como essa. A matéria mostrou, repassado uma verba lá de 1 milhão e pouco. 1 milhão e poucos reais, quer dizer, nada justifica que uma verba, mesmo uma cidade, para uma cidade pequena, nada justifica que uma verba de 1 milhão e poucos tantos de reais para merenda escolar, ela venha, se traduza em você dar milho para as crianças. Não, e meio milho. Meio milho. Meio milho. Isso é desumanidade. Temos que lembrar que nas regiões mais pobres do país, muitas crianças elas têm na escola a sua principal refeição. Pois é. É um dado da realidade isso. Talvez aqui não muito intensamente, que
aqui no Sudeste, aqui na Grande São Paulo, por exemplo, mas nas regiões mais pobres, a escola é o local. Não é o papel da escola, mas a realidade é essa. É onde a criança faz a sua principal refeição. Aí você faz uma coisa daquela, e esse sujeito dizer que merenda não é refeição, merece um comentário com um palavrão que eu não vou dizer aqui em respeito ao público. Deixa pra mim. O Frota se encarrega desse papel, porque é um negócio, um imbecil, um retardado que diz isso, ele não mereceria estar ocupando lugar na vida pública, ele deveria estar bem longe de qualquer coisa que envolve a criança e a vida pública do país de modo geral. Né? Sem dúvida. Fala, Maria. Ô, Paulo, você falou sobre a corrupção. A gente sabe que não adianta a gente tirar corruptos e colocar outras pessoas no mesmo sistema, que elas vão acabar sendo corrompidas de alguma maneira também. Sem dúvida. O que a gente precisa é mudar todo o nosso sistema, seja ele educacional, seja ele de segurança pública. Na questão do Estado, eu já vi vários pedagogos, várias pessoas especialistas em educação, falar em privatização também. Olha que interessante. Imagina você ter no município todas as escolas privatizadas e a prefeitura dá um voucher para a pessoa escolher aonde ela quer colocar o seu filho. Eu garanto que a escola que fosse fornecer meio milho, ela ia fechar. Claro. Né? Então, nós estaríamos incentivando a iniciativa privada e, ao mesmo tempo, dando oportunidade para que as famílias escolhessem as escolas que mais se adequam aos seus valores, princípios e que mais dão retorno de educação para suas crianças. Aliás, no caso ali daquela cidade, não deve nem haver muitas escolas, né? O que tinha que realmente era ter uma alimentação coesa, saudável, respeitosa para as crianças, porque isso eu não quero ver nenhum filho de ninguém passar por isso. Uma criança comer um milho. Certeza que entre os pais conseguem voluntários, né? Alguém para fazer a merenda, ser uma merendeira, alguma coisa. A sociedade tem que se organizar também, né? E cobrar do político, né? A gente já viu várias reportagens de corrupção em vários níveis. Claro. Então a gente sabe, a gente já viu gente que, por falta de zelo, né, de cuidado, de amor às crianças, deixa lá a merenda estragando, tem alimento e o alimento está lá estragando. Teve outro dia uma diretora que deixou sorvete, né? A gente já viu na cadeia de distribuição. Por isso que é muito difícil resolver isso permanecendo no sistema atual. Deixar esses safados e vagabundos. Exatamente. Acho que a Mamãe levantou e está bem pertinente a isso. As pessoas nós temos que parar de esperar que o Estado resolva os nossos problemas. Inclusive de educação. Sim. Nós somos, ao longo dos últimos anos, né, o brasileiro foi acostumado à ideia de que educação é um dever do Estado, é um direito dele. Educação é um direito seu, sim. Mas você pode interpretar como um dever do Estado por uma circunstância específica, mas não quer dizer que é o Estado que tem que fazer. Isso, o exemplo dado agora, é muito importante. Outros países, como o Chile, por exemplo, ele praticamente privatizou todo o sistema de educação. E não quer dizer que o pobre deixa de ir para a escola. Claro. Colocar filho na escola. Sem não. dúvida. Você privatiza, o Estado fornece para você o que a Meire chamou de voucher, que pode chamar aqui de um vale, né? Que o seja, onde você, cidadão, você que está nos assistindo, você vai escolher onde você vai colocar seu filho, uma escola privada, escolas diferentes, uma escola de viés religioso, outra de viés laico, é um direito seu, você escolhe. É uma escola que segue tal linha educacional, segue tal. O Estado te dá um vale, você escolhe para qual escola você vai colocar seu filho, e você paga com aquele vale, e a escola reembolsa, ou seja, é um sistema completamente diferente que você tira da mão do Estado. O que acontece hoje? Que, por exemplo, muita dona de casa nos assistindo que sabe disso. Você vai matricular seu filho numa escola tal, aí o Estado diz, não, aqui não tem vaga, aqui não pode, vai mandar para tal lugar mais longe da sua casa. Joga para outro. Você pode controle. Claro. Então, a educação, ela é a responsabilidade das famílias em primeiro lugar, mas nós estamos num momento histórico do país em que o Estado tem algum papel ainda, ele pode desempenhar esse papel deixando de existir a escola pública tal como ela existe hoje, mas garantindo a educação para todas as pessoas, em particular para aquelas que não têm recursos, que dependem de recursos, que o Estado forneça um vale para essas pessoas,
para que elas escolham a escola particular onde vai colocar. Como a Meire disse bem, a escola particular que tiver o descaramento de fazer essa palhaçada aqui de oferecer milho para meio milho para uma criança, ela já obviamente numa escola que vai nem existir. Nem uma espiga inteira, né? Meia espiga de milho. Olha só, na semana passada nós passamos uma matéria aqui e a matéria ela teve uma repercussão muito grande, que é das crianças que vão estudar de boia. Né? Para chegar à escola, elas precisam atravessar um rio de boia. O professor estava inclusive aqui. Nós vamos mostrar essa matéria de novo, porque muita gente pediu para ver essa matéria. Roda aí, por favor. Ainda não são 6 da manhã. Homens com água na altura do peito guiam crianças e jovens em boias até o chão firme. Não é um resgate. E ninguém aqui está brincando. Essas cenas são rotina para 50 famílias de uma área rural em Campo Maior, a 78 quilômetros de Teresina. É que estudar mesmo. Aí as condições são precárias desse jeito. Infelizmente as autoridades não estão aí para fazer nada pela gente, né? Os pais, eles vivem um dilema. Ou eu permito meu filho arriscar a vida para poder ir para a escola e ter um futuro garantido através do estudo, ou então eu não deixo meu filho arriscar a vida e, porém, fica em casa e não tem como estudar. Em nota, a Prefeitura de Campo Maior disse que pediu ao Estado os recursos para a construção de uma ponte. O bisavô de Guilherme, seu João, vai fazer 100 anos e desde moço ouve essa história. Enquanto o rio não sobe o suficiente para que o barco seja usado e a ponte não é construída, crianças e adolescentes tiram as roupas molhadas na travessia e vão se arrumando na mata. A mãe ajeita a blusa do filho. Muitos passam perfume. Todos com o cabelo bem penteado. É hora de pegar o ônibus para finalmente ir para a escola. Eu já comentei sobre esse absurdo, sobre essa matéria, né? Isso é de cortar o coração. Tinha que pegar o dinheiro desses propineiros safados, né? Fazer essa ponte, pegar lá o barco do Luciano Huck junto com o Joesley, colocar nesse rio aí para fazer essa travessia. Enquanto esses caras não sentirem na pele, na carne, no bolso, vai continuar assim. Outra matéria que fez muito sucesso aqui, que as pessoas também ficaram com o coração partido, foi as crianças no interior do Maranhão que comem ratos. Tem umas que comem metade de uma espiga de milho. Tem outras que comem ratos. Assistam. Nossa equipe se encontra às margens da PB 079 no município de Alagoa Grande e a partir de agora você vai acompanhar como vive uma família em uma situação bastante precária. O choro é de uma mulher de 33 anos. Há uma semana ela perdeu o marido. O homem tinha uma dívida no mercadinho, não conseguiu pagar e por isso cometeu suicídio. Eu estava aqui para fazer a cobertura, aí quando eu estou aqui conversando com os policiais, me deparo umas 3 crianças saindo dentro do mato com os ratos na mão. Eu me dei conta, fui lá. Aí quando eu chego, eles estavam queimando o rato para queimar o pelo e já estava tratado. Aí eu disse, mas vocês vão fazer o que com isso? Ele disse, a gente vai comer. Os 2 meninos que aparecem nas imagens do blogueiro Júlio segurando os ratos são filho e o outro sobrinho da dona Arlinda Tomás, viúva de Manuel Ferreira, que tinha 51 anos. A necessidade de comer os ratos parece não assustar os garotos. É uma cação de pau de balinheira, quando nós estamos de pau no ninho, quando eles estão no ninho, dormindo, aí nós mata. Aí quando eles pulam dentro d'água, nós estamos de balinheira. Aí eles saem correndo e nós mata. Pela eles, trata bem direitinho e come. Com farinha, feijão, arroz. Nós achamos que é galinha comendo assim, né? Gosto de galinha e nós come. E a fome bate, né? E tem que comer mesmo, não pensa em nada. Só pensa em encher a barriga. Abalada, a mulher fala das dificuldades que enfrenta todos os dias. Quantos filhos a senhora tem? Tenho 7 filhos. Qual é a fonte de renda da senhora? Só na Bolsa Família mesmo, 480. R$480 para sustentar a senhora mais os 7 filhos. É. Vocês se alimentam mesmo de rato? A gente se alimenta, porque a gente não tem condição de comprar 1 quilo de carne para comer.
Essa matéria choca qualquer um, a Meire está chocada aqui, o professor Paulo Enéas, de novo, né, já tinha assistido comigo aqui na semana passada, não dá em 2018 para a gente assistir isso e ficar esses deputados sentados, e senadores também. Eu vou dar continuidade aqui e vou mostrar para vocês da nossa série matérias que nós não gostaríamos de assistir. Vocês vão ver agora Estradas da Fome. Olha só. Eles ainda são invisíveis. Adultos e crianças que pedem socorro no interior do Maranhão. Você com fome, você é uma pessoa doente. E que sobrevivem à base de farinha e água suja. É duro, as crianças conseguem mastigar essa farinha? Nossos repórteres revelam quem são os brasileiros e não têm nada para comer. O que você comeu hoje? Hoje? É. Eu comi arteira. No prato, uma mistura de farinha e água. Rapidinho as crianças comeram. O bebê chora porque quer leite. A mãe chora porque não tem o que dar ao filho. Na pequena roça, melancia cortada ainda verde. As crianças estão impacientes. Partem a fruta ali mesmo no chão. Um pedaço para cada uma. De estômago vazio, meninos e meninas devoram tudo rapidamente. A fome tem pressa. Você tem açúcar? Açúcar não tenho não, açúcar não. Café? Café também não. Mas você tem leite para ele? Para dar para ele? Tem só um pouquinho ali no pacote. No interior do Maranhão, milhares de famílias não têm o que comer. O meu sonho é de eu ter minhas coisas, de eu não ver meus filhos passar fome. Quem são e como vivem os brasileiros vítimas da miséria e do descaso? Das 5 cidades mais pobres do país, 4 ficam no Maranhão. Belágua, a cidade mais pobre do Brasil. Fernando Falcão, o pior lugar para se viver. Marajá do Sena, a menor renda média familiar. Centro do Guilherme, a maior porcentagem de miseráveis do país. E o que você comeu hoje? Hoje? É. Eu comi arteira. Brasileiros que sentem a dor mais profunda. Se ver os filhos tudo chorando, dá vontade de chorar também junto com eles, porque é ruim, fome é bicho que dói, né, gente? São comunidades isoladas e ignoradas pelas autoridades. Lugares onde a comida ainda falta nas panelas e as geladeiras, quando existem, estão sempre assim, vazias. Olha só, eu não sei nem o que falar em relação a isso, né? É um absurdo, está no quintal do Sarney, foi presidente, tem o filho lá que é... Ministro do Turismo, acho, se não me engano, Sarney. Sei lá, está lá em Brasília sem fazer nada e não dá atenção para esse tipo de coisa. Cara, o que a gente pode falar? Vocês viram aí, uma matéria, as crianças atravessam de boia. Na outra matéria, para estudar, as crianças vão de boia, atravessam um rio. Na outra, comem ratos. Na outra, comem metade de um milho. Na outra, comem água com farinha. Pô, esse é o Brasil que o Lula disse que tirou milhões de pessoas da pobreza. Que acabou com a fome, né? Que acabou com a fome. A gente está um pouco atrasado aqui no programa. Eu vou... Chegou o Bolsomito. Conhece o Bolsomito? Já tomou o Bolsomito? Ainda não? Ainda não, quero conhecer ainda, né? Olha só, infelizmente é muito triste tudo que a gente assiste aqui, mas eu tenho que passar aqui o Bolsomito, que é o nosso parceiro, um dos nossos patrocinadores do programa, que é o
Energético Bolsomito. Assistam. Bolsomito, isso para você já ir se energizando. O consumo de energéticos é hoje o que mais cresce entre as bebidas não alcoólicas no país. A tendência é que o crescimento se mantenha nos próximos anos. O Bolsomito tem a seu favor um momento que o país atravessa. A empresa ganha espaço ao se concentrar quase exclusivamente na promoção da marca. A distribuição, por exemplo, fica a cargo de parceiros locais. A marca avança com velocidade. A empresa saiu do zero para conquistar percentuais desse mercado. Eles querem se manter no segmento popular para ampliar a base de consumidores, hoje concentrada em jovens interessados em esportes ou em baladas. Está claro que a saída é diversificar o apelo. As latas do Bolsomito são 100% recicláveis e a partir desse processo de renovação das latas, a marca consegue poupar 95% de energia que gastaria para fazer novas embalagens para a bebida. Bolsomito, para você já ir se energizando. É isso aí, Bolsomito? É isso aí! Felipe Ferreira, direto da redação, por favor. Vamos lá. Ok. Felipe Ferreira, direto da redação. Na divisa de Carapicuíba nesse final de semana. Um cano estourou perto do shopping Barueri e um monte de água suja começou a jorrar para cima, contaminando todos os carros que passavam ali por perto com esgoto. Eu quero saber até quando vamos aceitar esse tipo de acidente. Porque vamos ser francos aqui, né, gente? Acidentes só acontecem onde há incompetência e despreparo. Eu duvido que esse tipo de coisa aconteceria se o mercado fosse aberto e essas empresas que prestam esse tipo de serviço não tivessem parceria com o governo. Então, eu gostaria de levantar aí a hashtag menos Estado, mais mercado. Outro assunto que eu queria abordar é o Autenticidade passado, onde eu e o Cacá apresentamos. Várias pessoas começaram a chamar a gente de intolerante. Eu gostaria de agradecê-las. Obrigado por reconhecer isso, porque eu sou intolerante, sim! Sou intolerante ao ver a indignação seletiva por parte de alguns, quando vejo a mídia escondendo fatos por pura ideologia política, quando o menor assalta uma loja e mata o atendente, quando você trabalha 9 horas por dia e tem que entregar o seu celular para um marginal que, ao invés de gastar dinheiro com curso, gastou com arma, quando aqueles que se dizem contra o tráfico usam drogas e não admitem que fazem parte da rede, quando uma mulher ou homem são agredidos ou estuprados e ninguém faz nada, quando a morte de alguém é usada como palanque político, quando gente como você, né, maconheirinho, fuma aquela erva e acha que, virei filósofo. Para essas coisas eu sou sim intolerante. Mas se você tolera o que eu não tolero, então realmente eu não preciso de você aqui. Tchau e benção, tá? Frota, é com você aí do estúdio. Parabéns aí, Felipe, sempre pelos comentários e pelas considerações. A gente está chegando ao final do programa. Eu sei que você tinha bastante coisa para comentar, mas a gente vai voltar a falar sobre esse assunto aqui. Segunda-feira você vai estar aqui de novo, né? Eu sei que te chocou, né? Essas matérias todas que você viu aí. Tem aí uns 30 segundinhos para falar alguma coisa. Perfeito. Bom, mais uma vez, obrigado, Frota, obrigado ao público do Autenticidade. Sim, aquelas matérias mostradas, elas chocam, é evidente, elas chocam, causam impacto, mas nós não podemos aqui, em nome de qualquer motivo, deixar de mostrar a realidade. Claro. É obrigação nossa, aqui acho que o programa tem esse compromisso, nós no Crítica Nacional também, mostrar a realidade. E só para lembrar, essa situação ela tem causa, tem origem. Ela não é assim porque Deus quer, não é assim por um acaso. O Brasil está há mais de 30 anos sendo governado por partidos de esquerda. Mentalidade esquerdista que mente, que rouba, que corrompe e que faz aumentar a pobreza e a miséria e diz ao contrário, e mente, dizendo que tirou o pobre da miséria, o que não é verdade. Claro. Então nós podemos reverter isso. O Brasil vai reverter isso, pode reverter a partir desse ano, se nós, brasileiros de bem, decidirmos varrer do mapa tudo aquilo que é esquerda. PT, PCdoB, PSDB, os tucanos, a esquerda engomadinha, bonitinha, né? Temos que tirar isso do mapa e colocar, para governar o país, pessoas identificadas com nossos valores, pessoas de bem, de boa índole, pessoas honestas, comprometidas com os valores da população brasileira. Se conseguirmos isso, vai ser o começo
para resolver de verdade nossos problemas e não para fazer maquiagem e continuar os problemas existindo, né? Muito bem, professor. Obrigado sempre. Segunda-feira estaremos aqui firme e forte, ok? Perfeito, será um prazer. Aguardo na você. segunda está aqui novamente. E fiquem sempre ligados aí no Crítica Nacional, ok? Que é onde o professor escreve. Meire, obrigado. Sei também que você ficou chocada. Estou chocada ainda. Eu vou te mandar as matérias. Eu evito ver esse tipo de matéria, porque nós que somos mães, acho que a gente ainda é mais sensível a tudo isso, né? Eu vou te mandar essas matérias para você comentar. Me mande o Bolsonito agora para Bolsonito para ver se eu consigo me energizar um pouco depois desse choque. Depois disso. Eu vou te mandar as matérias, inclusive, e aí você pode postar nas suas redes e comentar ali embaixo, que eu acho que é importante. Não temos mais tempo, o programa vai terminando. Continue com a programação da TV Osasco. Quero agradecer a todos vocês, que Deus proteja a todos, que Deus dê carinho e compreensão dentro das casas, dentro de suas famílias todas, e que a gente possa viver, né, um dia após dia. Nesse Brasil está assim, viver dia após dia. Um dia de cada Não vez, dá pra né? gente pleitear aí o que a gente vai fazer nesse futuro, tá bom? Voltaremos quarta-feira, ao vivo, hoje no MCC, às 7h30 da noite, você assiste também a reprise desse programa, o MCC, um dos grandes movimentos contra a corrupção, né? E também no Folha Política, no Gazeta Social, no Juventude contra a corrupção e no Jacaré de Tanga, essa página que vem crescendo dia após dia, essa página de humor político irreverente que produz esse programa aqui. Fiquem com Deus, obrigado professor, obrigado Meire, e voltaremos quarta-feira às 3 da tarde com mais autenticidade. Valeu, Cacá, obrigado, tchau.